Nós temos recebido mensagens impossíveis do Senhor. Semana passada nós terminamos uma série sobre o texto de Lucas 9:23. Vocês devem ter decorado já. É um texto bem conhecido também. Quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos lembrar, teve 3 momentos, são 3 atitudes que nós precisamos ter. Primeiro, de renúncia total, renuncie a tudo, a si mesmo, passe para o próximo passo, que é ir para a cruz, mortificando, é o limite máximo da renúncia total. Ali você morre para a sua vida anterior, para o seu ser antigo, para a criatura que foi criada, e aí Deus, no Espírito, o Pai, faz você nascer como uma pessoa nova, e aí capaz de acompanhar Jesus. São 3 atitudes de renúncia, mortificação e aceitação da missão. Você não é criado novo para ficar parado, ou para louvar individualmente. Nós temos hoje na igreja geral, principalmente no Ocidente, na igreja moderna, uma ideia, algumas ideias erradas que nós temos lutado para mudar. Uma delas é que nós fazemos Jesus o nosso Salvador particular e a fé como algo privada. Eu fui salvo, o Senhor é o meu Salvador, o meu Senhor, e a palavra dele funciona em mim. Isso é verdade, mas é a primeira parte. Não é meu, pessoal. Ele é da igreja, é de todos. E ele também quer ser o Deus, Salvador e Senhor dos pagãos. Não é eu, só eu, simplesmente eu, esquecendo dos dois, a igreja e os ímpios. Não, isso causa uma trava gigantesca na vida de quem pensa assim. Eu fui salvo, o resto que seja. Não é assim que funciona, e nós percebemos Jesus falando isso no último texto de Lucas 9:23. Siga-me, siga-me. Para quê? Para cumprir a missão. Qual missão? Primeiro de ser morto, para ser ressuscitado. E depois para cumprir a missão de desenvolver a salvação até a glorificação final. E ontem estava estudando o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nós, e o que Ele deu eu não gostei. Fiquei bem derrubado, assim. Eu falei, eu não quero falar isso. Eu não sei por que Ele está fazendo isso. Eu tentei mudar, vamos para outro, sabe? E aí o Espírito esvazia, assim murcha. Não dá aquela paixão, o fervor espiritual. Não é a palavra que Ele quer que seja dita. Aí eu voltei, contrariado, mas voltei. Falei, mas vai ser o mais do mesmo, Senhor? Por que tem que ser mais do mesmo? De outra forma. Vou estudar. Eu comecei a estudar e aí ele foi para uma profundidade que eu não gostei mesmo. De verdade, foi tenso. E ele ficou meio longo, então não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Então eu vou fazer a primeira parte, se der tempo eu faço o resto. Vamos abrir as Bíblias então para ouvir o que o Senhor tem para nós em Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 7. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum momento, algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus criou um novo povo, com novas identidades, com um novo espírito, um novo caráter, novos nomes, para que andem em união, cumprindo a missão como algo recriado, em um lugar caído. Somos nós. E ele começou, como nós vimos semana passada, nas semanas passadas, ele começou nos dando ordens que são impossíveis de serem obedecidas. Nós não conseguimos nos esvaziar, nós não conseguimos perdoar 70 vezes 7, não conseguimos dar outra face e por aí vai. Não conseguimos, mas é uma ordem. Então, como é que nós podemos fazer? Nós vimos que nós precisamos ter uma nova capacitação para isso. E a capacitação foi a nova criação de um novo povo capaz. Então, se a pessoa não consegue fazer, é porque ela faz no braço. Se a pessoa faz na sua identidade antiga, ela pode fazer por um tempo, mas acaba desistindo logo ou faz errado. Isso não gera resultado, a não ser que Deus derrame misericórdia e faça por amor. Tem muita gente que nós vemos que é curada, porque a pessoa que não tem o Espírito orou e pediu. Deus foi lá e abençoou porque Ele é misericordioso. Não acontece sempre. O padrão bíblico é que Deus põe a lei do Espírito para sobrepor a lei da carne, do pecado, para que a lei do Espírito prevaleça e pela lei do Espírito a pessoa seja capaz de viver cumprindo essa lei. Então é tudo pelo Espírito. Um novo povo recriado que recebeu o reino. A pessoa não aceita Cristo, é Cristo que aceita a pessoa. Cristo é soberano, não depende de você. Ele te alcançou. Paulo disse isso. Eu fui alcançado para alcançar algo. E é isso que eu tenho feito, buscado aquilo para o qual eu fui alcançado. Assim, o Espírito foi enviado para que a gente possa, primeiro, nos entregar, porque ninguém quer se entregar. Então a pessoa renuncia pelo Espírito, porque ele vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito pega essa pessoa já renunciada e crava ela na cruz para mortificar ela, para matar mesmo, destruir a criatura e recriar como filho de Deus. O Espírito mesmo recria a pessoa, inundando o seu ser, recriando ela, filho de Deus. E agora o Espírito, com a pessoa na sua mão e controle, começa a moldar o barro novo para que seja maduro e na maturidade possa obedecer plenamente. Enquanto isso, ele vai guiando a pessoa no caminho do sofrimento, na palavra, que vai confrontando a carne para que ela amadureça. Então é uma poda que ele faz o tempo todo, a vida toda, nós chamamos isso de santificação, para que a pessoa santificada possa obedecer. Quem não é santificado não obedece, porque a santificação é espiritual, é feita pelo Espírito, para que nós deixamos de
lado a nossa natureza antiga e passemos a viver na natureza nova, que é capaz de obedecer. Essa natureza nova é dada pelo Espírito, tudo é do Espírito. Tudo é dele, por ele, para ele. A obra que ele criou para que você andasse nela, provavelmente, não é ganhar dinheiro para o seu chefe. Provavelmente não é fazer atividade física para ficar bonito, para postar seu corpo na internet. Provavelmente a obra que ele criou para você é a obra que só ele pode fazer, porque ele já planejou que você fosse salvo. E ele te dá a chance, desce o reino, você recebe a palavra da Bíblia por alguma forma, a palavra gera fé em você, e você responde falando sim. A partir desse momento, a sua vida vira de cabeça para baixo e você começa a andar no céu, subir cada vez mais alto. E as obras que ele preparou para você são obras divinas, que tem que gerar vida. Mesmo que você vá no seu trabalho fazendo essa obra divina. Mesmo que você cuide do seu corpo fazendo essa obra divina. É só uma chave que você muda. Você deixa de priorizar coisas materiais, temporais e terrenas e passa a priorizar coisas divinas. E vive por isso o tempo todo. Assim o Espírito vem e te transforma. Primeiro ele te mortifica e depois ele te ressuscita. Depois ele vem e te capacita. Ele pega tudo o que você já tem de bagagem na sua vida, todas as suas lutas, seus traumas, suas vitórias, sua baixa ou sua autoestima, transfere tudo isso para o reino, amplifica, cura, transforma, restaura e te dá dom sobre tudo isso. Agora você é um super-humano. Tudo que você viveu serviu para o que você é hoje nos céus. Estava vendo hoje, eu esqueci o nome da menina, ela foi alvo de um ataque terrorista no Paquistão. Ela foi resgatada pela Inglaterra. A Inglaterra cuidou dela. Ela teve educação, a sua vida se refez, mas ela continuou lutando pelas mulheres do Paquistão. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso. É menina, foi a mais jovem ser humana a ganhar um Prêmio Nobel. E ela pediu para os líderes mundiais essa semana fazer algo com relação ao Afeganistão. Ela sofreu abusos, foi uma desgraça que provavelmente nós não temos e talvez nunca teremos na nossa vida, tão intensa e profunda que ela quase morreu. Hoje, ela usou a história dela para o bem. Ela usou de tal forma que ela fez tanta diferença no mundo que ela ganhou um Prêmio Nobel. Toda a sua vida passada, por mais difícil que seja, serve para algo. Quem tem dificuldade com o marido vai ajudar multidões de mulheres que têm dificuldade. Talvez maridos também. Quem tem dificuldade financeira vai ajudar pessoas com dificuldade financeira. Porque Deus liberta, levanta, restaura e envia. E Ele usa tudo isso. Por isso que nós somos uma igreja de muitas pessoas diferentes e a graça é multiforme. Para que em cada um, Deus use de uma forma diferente. E Ele pega tudo isso que você foi, com tudo isso que você é, e ainda te derrama dons, para você gerar vida. Olha que maravilha. Esse é o nosso Deus. Só que Ele não para por aí. Ele fala, agora você vai cumprir as obras que eu planejei para você. E aí Ele envia as oportunidades. Se você está com a mente antiga, você perde a oportunidade. Se você está com a mente nova, Ele usa a sua história, usa o seu novo ser, usa o seu dom que Ele te deu e faz por meio dele. É só você dar o primeiro passo. Ele que faz. Simples. É só nós estarmos posicionados certos no reino de Deus, onde Ele reina e não nós. Assim, a capacitação vem toda de Deus. E foi isso que Paulo entendeu. Paulo, nesse texto tão inspirador, diz que ele é cidadão dos céus e que o cidadão dos céus, ele tem a mente nos céus, ele busca os céus, ele almeja as coisas dos céus e ele faz os céus descer na terra.
Os céus têm que descerem na terra. Vamos rever o que ele falou? A nova identidade e o que ela busca. É sempre assim. Olha que interessante. Ele começou assim: para o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Qual é o alvo dele? Cristo, por causa de Cristo. No próximo, mais do que isto, considero tudo como perda. Qual é o alvo dele? Ganhar a Cristo, ser encontrado nele. O próximo, perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Qual é o alvo dele? O segundo eu inverti, então eu vou inverter agora também. Ele quer a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então vamos revisar. Primeiro ele diz que o que era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo. O segundo, mais do que isso, considero tudo como perda para ter a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele quer ter o conhecimento de Cristo Jesus. Ele considera tudo como perda para conhecer Jesus. Perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Perdi tudo para ganhar Cristo. É simples, só existe um vaso. É você. Seu vaso tem que ser cheio. Ou ele é cheio das coisas que você não quer perder, ou ele é cheio de Cristo. Não dá para ter duas coisas enchendo o mesmo espaço. É fisicamente, vamos dizer assim, espiritualmente impossível. Ou você põe água no vaso, ou você põe vinho no vaso. Não dá para você pôr vinho novo num vaso velho. Então você precisa esvaziar, quebrar o vaso velho. E aí encher com vinho novo um vaso novo. Simples. Se o seu vaso está cheio de trabalho, vaidade, razões, diversões, descansos, etc., não dá para ter Cristo nele. Não dá. Precisa primeiro considerar tudo como esterco. Aí você vai pegar tudo isso e vai fazer o quê? Esse esterco me deixa fedorento. Vou tirar isso da minha vida, porque eu quero Cristo no lugar. Aí você abandona o que te deixa fedido para ter Cristo no lugar, porque é tudo esterco na sua vida. É simples de entender. Deus está falando agora para você o que é esterco que você está segurando. A Mágica teve um sonho ontem quando ela acordou, e já falou para mim na hora que ela acordou. Deus está falando para a gente arrancar o braço fora. Ele me mostrou o braço sendo arrancado. Opa, vamos arrancar. A gente arrancou um monte de coisa, vamos arrancar o braço também. Mais esterco. Descobre qual que é e arranca. Arranca. Ele disse no Sermão do Monte que é melhor você entrar nos céus com um olho só, cá o olho, do que ir para o inferno com os dois olhos. Que é melhor você arrancar sua mão e entrar no céu aleijado do que ir para o inferno com as duas. Arranca o esterco da sua vida. E ele continuou, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Ele abriu mão até da justiça própria. Para quê? Para ter a justiça que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É essa justiça que ele quer e não a dele. Olha a diferença de justiça. Minha justiça vai acabar no dia que eu morrer. A justiça de Deus é eterna. Minha justiça se baseia no meu ego. A justiça de Deus se baseia na fé. Não precisa fazer nada, entende? Minha justiça se baseia no que eu exijo, então eu tenho que trabalhar para ter ela. A justiça de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo. Olha só. Primeiro ele disse que queria conhecer a Cristo lá em cima, então ele considera tudo como perto. Agora ele diz que quer conhecer a Cristo de novo, então está enfatizando isso. E não só isso, ele quer conhecer o poder da sua ressurreição. E não só isso, ele quer conhecer a participação em seus sofrimentos. Mas não só isso, ele quer tornar-se como ele em sua morte. Só isso que ele quer. Para quê? Para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Isso ele estava falando, um Paulo maduro,
que trabalhou para o Senhor depois que se converteu todos os dias da vida, dizendo que ele ainda quer conhecer a Cristo, que ele ainda quer conhecer o poder da sua ressurreição, a participação no seu sofrimento. Gente, Paulo sofreu, ele ainda quer conhecer a participação nos seus sofrimentos, para de alguma forma conseguir a ressurreição dentre os mortos, que é futura. Tenho a impressão de que a nossa salvação é definida pelas nossas, não o encontro que nós tivemos na graça, mas a partir do encontro na graça, Deus começa a avaliar os corações. Sabe? Será que é de pedra? Será que é de carne? Será que é de carne, mas cheio de pedras? Ou a semente é jogada à beira do caminho? É muito raso o coração, a semente não entra para gerar fruto. E aí ele começa a dizer na palavra insistentemente, desenvolvam a sua salvação, perseverem, não solte a mão do arado. E ele vai dando dicas de que a salvação total e plena vai ser consumada na glorificação para quem conseguir vencer. Ao vencedor darei, está escrito em Apocalipse para cada igreja. Ao vencedor darei. Ao vencedor, tudo isso é para o vencedor. Então nós estamos no caminho e precisamos acordar, porque nós podemos achar que somos vencedores sem sermos ainda. Paulo não se considerou vencedor. Ele quer, de alguma forma, conhecer a ressurreição dentre os mortos. Então ele quer conhecer mais a Cristo, quer conhecer o poder da sua ressurreição, quer participar nos seus sofrimentos, quer tornar-se como Cristo em sua morte para isso. Então, assim, é muito fácil nós, talvez aprendemos assim, né? Vamos viver para Jesus, porque Jesus me salvou. Glória a Deus, estou salvo no céu. E aí vai viver a vida com Jesus, como se Jesus estivesse andando do lado. Aí fala, o Senhor me deu o meu trabalho, então eu vou trabalhar lá como se estivesse trabalhando para o Senhor. Dou o meu melhor, mas aí fica esperando aumento, promoção, alívio do homem, da empresa, do chefe. Não está trabalhando para Deus, mas esperando bênção material, temporal. Vai trabalhar para Deus então direito. Como é que trabalha para Deus? Dá o seu melhor no seu trabalho. Faz o seu trabalho prosperar. Porque você está lá e tem que prosperar. Porque é promessa, onde você pôr a tua mão vai prosperar. Mas não porque você busca isso, porque você busca servir o Senhor lá. Sabe como é que serve o Senhor? Esse é o problema. A gente não serve o Senhor direito. E foi isso que me constrangeu quando eu estava estudando. Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Paulo continua dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. O que é isso, gente? É Paulo falando. Mas prossigo para alcançá-lo. Para quê? Para isso. Isso o quê? Tudo isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Ele busca aquilo que ele foi chamado para, ele foi criado para buscar. Ele foi alcançado para buscar. Então ele só devolve o que ele tem. Sabe o perdão que você recebe e você doa? É isso. É o amor que você recebe e você doa. O serviço que você recebe e você doa. É isso que ele fez. Ele foi alcançado para quê? Para alcançar. Não só as bênçãos, as pessoas. Não só a bênção às pessoas. A participação no sofrimento. O conhecimento de Cristo. Cristo se revelou para você, você conhece Cristo, mas você conhece plenamente? Não. Então vai buscá-lo. Alcance o conhecimento pleno. Você sofre por causa de Cristo? Sofre. Cristo sofreu por você? Sim. O sofrimento dele te alcançou? Sim. Ele morreu por mim na cruz, foi isso que me alcançou. Mas você sofreu igual ele sofreu? Não. Então vai buscar o sofrimento de Cristo. A ressurreição dele te alcançou? Sim. Você é um novo ser humano, super. Agora você tem que buscar uma nova ressurreição. Diária, até a ressurreição final eterna na glória. Então é sempre um vem e volta.
Nós somos um espelho, né? Uma placa indicativa. Deus me alcançou para que Ele seja visto na minha vida pelos outros que me veem, para que as pessoas venham para mim e eu aponte de volta para Cristo. É sempre um alcançar para alcançar, trazer para levar, no tempo todo. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Todo o tempo. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Para quê? Para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E no último versículo que nós lemos, no 20, a nossa cidadania está nos céus. Para quê? Para estarmos com o Salvador que nós esperamos. Percebe a diferença de vida, de mente? Percebe que abandonou o andar de baixo, está no andar de cima? E ele ainda recomenda isso. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Veja as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Eu não sou eu que vou convencer, é Deus. Uma vez eu fui perguntar para o pastor Messias, quando eu comecei a estudar e dar aula sobre o Sermão do Monte, que eu percebi que ninguém quer viver o Sermão do Monte. E aí eu me sentia sozinho, como se fosse um profeta abandonado, sozinho, solitário, ensinando pessoas que estavam batendo ponto na igreja para escutar uma aulinha, porque era esperado que elas fossem. E aí eu percebi que as vidas não estavam mudando, e eu marquei uma visita com o pastor Messias. A primeira pergunta que eu fiz para ele: pastor Messias, estou ensinando isso, estou aprendendo isso, mas eu vejo que as pessoas não querem. Como é que o senhor lida com isso? Olha a pergunta, a resposta profunda dele. Bem-vindo, irmão. A segunda pergunta que eu fiz para ele: pastor Messias, estou percebendo que a gente tem que viver na verdade, falar a verdade para todo mundo, mesmo que a pessoa não queira ouvir, e também se for um caso de pecado. Isso é verdade? A gente tem que viver assim mesmo? Olha a resposta que ele me deu. Isso daí eu vou deixar o Espírito te revelar. Obrigado, pastor Messias. Foi bom te ver. Não ajudou nada. Na verdade ajudou, porque talvez se ele falasse que a gente tem que fazer, que é falar a verdade, eu teria feito no braço. E tinha saído machucando as pessoas na minha imaturidade. E eu já estou no 4º treinamento do Sermão do Monte. Até hoje eu não consigo fazer. Imagina naquela época. Então ele foi muito sábio em me responder desse jeito. E é isso que Paulo está falando. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Mas, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então eu estou explicando, estou falando. Não sou eu que vou convencer, eu estou só falando da palavra. Se você não pensa assim, Deus vai te esclarecer no tempo certo. Espero que seja hoje. E aí ele termina contradizendo 2 estilos de vida, contrapondo tanto o caminho seguido como o destino alcançado por cada um deles. No 18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Olha a diferença do pensamento de Paulo para esse tipo de vida. Temos que tirar os olhos dos ímpios, que eles vivem assim, não têm o Espírito. É claro que eles são assim. Nós éramos assim. Temos que olhar para nós se nós ainda somos assim.
tem uma característica fundamental que ele cita logo de cara, com lágrimas. Inimigos da cruz de Cristo. Quem é inimigo da cruz de Cristo? É quem não quer ela para si. É quem não quer a cruz de Cristo para o próximo. Nós somos inimigos da cruz de Cristo quando nós escondemos a cruz. Nós somos inimigos da cruz de Cristo quando nós sabemos que a cruz é o único caminho para a salvação e nós fechamos a boca. Nós também somos inimigos quando nós não vamos para a cruz. Olha a consequência disso. O seu destino é a perdição. Fui salvo. Jesus é o meu Salvador. Aí da língua para fora, Jesus é o meu Senhor. Aí ele mandou você tomar diariamente a tua cruz. Mas você não toma. Ou eu. Muitas vezes a gente não toma. Aí nós os fazemos inimigos da cruz de Cristo. Aí na nossa mente enganadora, nós nos auto-enganamos, auto-iludimos, falando, estou salvo para a eternidade, porque eu aprendi com o calvinismo que uma vez salvo, salvo para sempre. E quem foi salvo nunca perde a salvação, porque Jesus falou que todo que vier a mim jamais lançarei fora. Aí nós viramos negligentes, hipócritas, nós paramos de perceber a urgência da missão, o peso da cruz, porque a nossa vida volta ao padrão antigo, que ele mesmo disse aqui, só pensam nas coisas terrenas. E pensamos que estamos salvos assim. Aí vem um texto desse incomodando, falando que o seu destino é a perdição, porque o seu Deus é o estômago. Não está falando de comida, está falando de si próprio. O que está no meio do corpo aqui. Eu mesmo. Fico olhando para o meu umbigo. Tenho orgulho do que é vergonhoso. Só penso nas coisas materiais. Inimigo da cruz de Cristo. Depois vou deixar para vocês meditarem, ou uma hora a gente medita junto, mas espero que vocês meditem antes disso. Só nesse texto aqui. Filipenses 3, 18 e 19. O que quer dizer? Aprofunda ele, medita sobre ele, rumina na sua vida. Imprime ele ou escreve num papelzinho. Coloca ele em alguns lugares na sua vida, assim, para você ir lendo. O que é que ele está dizendo aqui? Faz pergunta para o texto. Será que eu sou inimigo? Quem que é inimigo? Será que na minha vida eu tenho orgulho do que é vergonhoso? Qual o orgulho que eu tenho? Faz a lista do que você se orgulha na sua vida. É vergonhoso ou não? Aí depois faz outra listinha. Pensa nas coisas materiais. Aí complicou, né? Como é que você não vai pensar nas coisas materiais? Será que o meu estômago é o meu Deus? Percebe que nesses textos ele traz a oposição de dois caminhos, dois destinos. Um caminho é o caminho que ele estava recomendando-nos a seguir, que é o caminho que ele estava seguindo, que é Cristo. O outro caminho é o caminho dos inimigos. E ele termina no 19 dizendo o que nós estamos vendo. O seu destino é a perdição. E ele contrapõe no último texto, no último versículo, no 20, falando do outro caminho e do final que ele tem. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então são dois caminhos, um leva à perdição, o outro leva ao céu. Do céu nós esperamos o Senhor Jesus vir nos buscar. Porque todo caminho leva a um destino. Você tem que saber qual caminho você está. O caminho do mundo é largo, as portas são amplas, o caminho de Cristo é estreito, as portas são estreitas. E está ficando cada vez mais estreito. E Jesus foi muito claro quando ele falou desse destino, que eu ia falar hoje, mas não dá tempo. Vou deixar para a semana que vem. Tem dois destinos, o céu e o inferno. E foi isso que me trouxe peso. Porque o caminho a gente acha que está nele. E a gente só vai se ligar do caminho que a gente está no final dele. Não brinca com isso. Você está mesmo no caminho apertado?
Porque o caminho apertado não é só você se negar a fazer algo bom. Isso é fácil. Isso é comportamental. Está todo mundo pregando sobre isso. Comportamento. Isso é fácil. O caminho comportamental leva para a perdição do inferno. Só tem um caminho que leva para o céu. Esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Não é obedecer o que ele mandou. É ser igual a ele para fazer o que ele faz. Quem consegue isso? Ninguém. Só Jesus Cristo faz o que ele faz. E ele quer fazer em você, por meio de você. Esse é o caminho apertado. Então é fácil a gente ir para a doutrina e ir para o comportamento. Faça, não faça. O difícil é andar no caminho estreito, sendo guiado pelo Espírito, em Cristo. Totalmente renunciado, sendo cravado na cruz diariamente e seguindo Ele onde for. Nós não podemos deixar de obedecer em Cristo. Um exemplo bem claro para a gente terminar. Sua missão é falar do reino. Criar discípulos do reino. As pessoas não querem o reino. Na verdade, elas nem sabem que elas precisam disso. Mas sua missão é mostrar para elas que elas estão doentes sem elas saberem. Imagina que você é um médico ou um oncologista que trata de câncer, e pela incidência de câncer na nossa sociedade hoje, tem grande chance de muitas pessoas terem câncer em algum momento da vida. Sabendo disso, você como oncologista quer se precaver e quer falar com todas as pessoas à sua volta que elas correm um risco sério de ter câncer e não saber. Então você sai perguntando para todo mundo que você conhece que é saudável, se a pessoa não quer fazer um autoexame para saber se tem câncer. Pior do que isso, você fica tão radical que você não quer saber se a pessoa tem câncer. Você já traz na sua cabeça que a pessoa tem câncer, mas ela não sabe ainda. Então você muda a pergunta. A partir de agora eu quero, vem cá, você que eu conheço, vamos fazer um exame para detectar onde está o seu câncer? Que câncer? Não tenho câncer? Tem sim, só precisa saber onde está. Não tenho câncer. Tem, e você vai morrer se você não tratar dele. Foi isso que Jesus fez. Todo mundo tem pecado, que é o nosso câncer espiritual. O seu papel é falar para a pessoa que acha que não tem, que ela tem. Ela tem. Todo mundo tem. E está todo mundo no caminho da perdição do inferno. Todo mundo. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Todo mundo na sua rede social. Todo mundo indo para o inferno. E não sabe que está indo. Jesus falou, vão e fale, vá e fale, fale. Muitos não vão ouvir. Aí a gente fala, mas ninguém está ouvindo, então vou parar de falar? Obedeça e fale. É difícil falar. É difícil. Por isso que tem que renunciar, mortificar, ressuscitar e viver no Espírito. Isso me trouxe um constrangimento, uma sensação de fraqueza, me deu uma consciência de hipocrisia na minha própria vida ontem, que é fácil vir aqui na igreja falar, é fácil. Daqui a pouco vai ter um almoço, quem que você vai se encontrar? Tá feito o desafio. Percebe a dificuldade que nós temos para abrir a boca e correr o risco de acabar com a festa, perder a amizade, causar mal-estar. A gente não faz por causa disso, a gente prefere ter o nosso estômago como Deus. Está vendo como o texto se aplica para nós? Então, para essa semana fica só esse desafio. O resto não deu tempo de eu falar. Vou falar semana que vem. Porque aí a consciência vai ser maior ainda de onde as pessoas estão indo. Porque eu vou falar sobre o inferno, que eu ia falar hoje. E foi o segundo momento que eu fiquei constrangido quando eu estava estudando. É muito pior do que a gente pensa. Mas eu também vou falar do céu, que é a solução para aquilo. Então, assim, vou dar uma dica para vocês hoje, a partir de agora. Chega para a pessoa e faz o que todo mundo tem curiosidade de saber. Faz uma pergunta que vai atiçar a curiosidade dela. Vou fazer para vocês. Sabia que eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para você? Qual que é a sua pergunta de volta? Sério? Chamou atenção.
Eu tenho uma notícia ruim e uma boa para você. Qual você quer primeiro? Não importa, porque daí você fala ruim primeiro. A ruim é que você está doente e vai para o inferno. Lógico que com jeitinho, na palavra do Espírito vai te guiar na hora, né? Cada pessoa de um jeito. A boa é que tem uma solução para isso. Pregou o Evangelho. Aceitamos o desafio? Quero ouvir testemunho semana que vem. E eu tenho na câmera aqui a todo mundo. Está na minha memória. Espero que nós possamos dar muitos testemunhos. Mesmo que a pessoa não aceitou. A gente tem que quebrar esse muro que a gente tem. Que impede a gente de falar do reino. Se a gente não falar do reino, o reino não vai ter novos cidadãos. Tá bom? Vamos orar então? Ficar de pé? Pai maravilhoso, te agradecemos mais uma vez, porque apesar de toda desgraça, nosso destino está certo. Pelo menos nós cremos nisso. Se não sabemos com certeza, Pai, que o Espírito Santo possa nos mudar a partir de agora, termos um compromisso maior e andar no caminho estreito. É impossível viver assim por nós mesmos, Pai, e esse texto falou conosco. Nós somos mesmo guiados pelo Deus do nosso estômago, que nós olhamos só para nós mesmos, para o nosso conforto e amizades e bem-estar. Queremos que as pessoas se alegrem conosco, sejam amigas, nos admirem, queremos ter carisma. Mas o Senhor Jesus disse, usem tudo que vocês têm e são para levar a palavra do reino de Deus, porque o povo está sendo jogado no inferno. Pai, capacita-nos para isso. Primeiro, internamente, faz isso conosco, Pai. Faz a gente entrar no caminho estreito. A gente já entrou pela porta estreita, mas agora parece que o caminho está ficando largo, Senhor. Não deixa ficar, não. Espírito Santo, em nome de Jesus, guia-nos no caminho estreito até o finalzinho dele, que é a morte plena para a ressurreição final. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para capacitação. Clamamos para a capacitação do alto, pela capacitação do Espírito, pela vida nova e pela ousadia que o Espírito tem. Ensina-nos, Pai, nos dando sabedoria. E se tem algo que o Senhor se alegra é quando nós pedimos isso. Então, Pai, nós insistimos, nos dá sabedoria para a gente saber falar, para a gente não ser agressivo, para a gente mostrar que o risco é alto, mas o amor é muito maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Põe essa palavra na nossa boca, Senhor, e faz a gente ser fiel. Quem sabe aí nós vamos conseguir viver na eternidade e o céu desce. Quem sabe aí o avivamento chega. Quem sabe aí as nossas orações são ouvidas. Quem sabe aí aquelas palavras que o Senhor diz que se nós obedecermos ao Senhor, tudo o que nós pedimos será dado. Quem sabe aí nós conseguimos, Senhor. Quem sabe se nós simplesmente falarmos, sendo submissos à Tua ordem, Te obedecendo. Quem sabe aí, Senhor, o Senhor remove as nossas doenças, remove as nossas dívidas, remove a nossa fraqueza, remove o nosso limite humano e faz a gente andar como os profetas do passado, como Paulo e os apóstolos, como o próprio Senhor Jesus andou, porque é o mesmo Espírito que nós também temos. Não permita, Pai, que nós continuemos apagando o Espírito por causa desse Deus do estômago que nós temos, mas que nós possamos voar alto como as águias no Espírito. E lá de cima proclamar aos quatro ventos que existe um reino da salvação de graça. Em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que tem facilidade para pregar o evangelho aqui, não? Eu ia pedir para eu dar um testemunho rápido. Contem comigo. Eu também não sei fazer direito. Eu estou treinando. Falta coragem. Se você não tem coragem, junta com alguém que também não tem coragem. Sabe quando você quer começar a fazer atividade física, mas não dá coragem? Se for em dois é mais fácil. Para pregar o evangelho também, em dois é mais fácil. Nós viemos conversar com você sobre um assunto sério. Qual é o assunto? Uma boa e uma má notícia. Senta aqui para a gente conversar. E aí conversa. Arruma essa pessoa parceira. Jesus enviou-os de dois em dois.
sempre de 2 em 2. Não tem um constrangimento de muitas pessoas, confrontar um pecador, mas não tem a simplicidade e a fraqueza de um sozinho também. Vão de 2 em 2. Se precisar ir, me leve. Nós estamos aqui, a Marjorie. Levem uns aos outros, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a face do Senhor resplandeça sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. E que todo o reino, toda força, toda unção, toda presença, toda sabedoria, toda oportunidade esteja com você e seja captada e usada para o reino, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.